Olá, seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Assisti Coletivo Terror e vamos falar sobre essa série? Pra você que não sabe do que eu tô falando, não tem ideia, não viu nada disso na Netflix, eu vou te explicar o que é a série. Melhor, pela primeira vez neste quadro, eu faço questão de ler a sinopse que a Netflix colocou da série. Nesta série ontológica de terror, os passageiros a bordo de um ônibus viajam sem saber qual será seu destino final. Vocês ouviram, né? Eu não vi nenhum trailer. Eu vi a propagandinha lá nos próximos lançamentos, li a sinopse e falei, poxa, que ideia interessante. Imagina os passageiros de um ônibus com terror, isso deve ser legal, deve ser uma coisa diferente. E não tem nada a ver com isso. A Netflix deveria ser processada quando ela faz esses negócios, essas propagandas. E do jeito que é, daqui uma semana tá falando assim, a série de terror que está tirando o sono de muita gente. Toda série de terror da Netflix está tirando o sono de muitas pessoas que tem pesadelos com tal coisa. Em questões de antológica foi um erro meu que não tinha visto mesmo. Isso está certo. São 6 episódios e cada episódio conta uma história diferente. Isso é antológico. Estou explicando uma coisa que às vezes as pessoas já sabem. Não é ruim, tá? A série em si tem até histórias que são... Tem umas histórias que são meio... mas tem umas histórias que são muito legais. Acontece que a propaganda que eu fui tanto numa expectativa que eu brochei tanto logo no primeiro episódio que eu vi que não era nada do que eu estava pensando, não tinha terror em ônibus nenhum. É que assim, apenas a abertura é feita dentro do ônibus. A abertura da série é no ônibus. E aí todas as pessoas que estão dentro do ônibus são personagens dessas histórias de cada episódio. Mas não que o ônibus tenha alguma coisa a ver com a história de qualquer tipo dessas pessoas. Então é um negócio que eu fiquei, meu Deus, pra que colocar isso? Então falar, sei lá... coloca qualquer coisa, metrô. Sabe quando poderia ser qualquer coisa? Poderia ser um metrô, poderia ser... É muito parecida com aquelas séries antigas de terror. Eu não lembro qual, acho que é a Hora do Terror, a Hora do Espanto. Eu não lembro, que tinha uma série que eu lembro que passava na Record, que era tipo uns adolescentes numa fogueira e cada episódio também contava uma história de terror. Aqui ela é um pouco mais pesada, não é uma história adolescente. Tem sangue, tem morte, tem umas coisas muito loucas. A única coisa que realmente não faz muito sentido é o nome da série com as coisas que ela apresenta. Foi uma coisa muito... Alguém estava drogado e falou, cara, isso vai ser genial, isso vai ser muito louco. Como eu disse, são episódios diferentes. Apesar de fazer uma propaganda totalmente diferente do que eu esperava, a série merece ser vista sim. São pequenos episódios, são curtinhos. Tem alguns atores que é um pouquinho forçado, mas a gente releva pelo enredo. E eu já vou te falar quais são os episódios que eu mais gostei, porque aí você já vai direto neles, que eu acho que é o que vale mais a pena. Que é o primeiro, que é a história de uma família, pra variar, que muda de casa e aí tem todo... uma coisa de sorte ali e seitas satânicas aí pra você ficar rico, isso é legal. O segundo episódio, que pra mim é o melhor, sem dúvida nenhuma, é a história dos irmãos. Com certeza. Esse, cara, comece por esse, se você quer muito, comece pelo segundo. O primeiro. O segundo é o melhor de todos, disparado, sem dúvida. E o quarto, que aí o quarto, ele conta a história do chefe de uma empresa que tá fazendo um jantar pra comemorar uma nova invenção ali, e aí ele acha que ele é roubado, e aí ele resolve descobrir quem roubou ele, mas de uma maneira um pouco macabra. É um terror muito gore, não é um terror que você vai sonhar, não é um terror que você vai ficar uma semana pensando nele, mas é um terror exatamente psicológico, com várias cenas que vão te fazer, meu Deus, e o mais interessante da série exatamente são os plot twists. Independente desses 3 episódios que eu citei, eles ser mais... ser bons, ser os melhores mesmo, não tem outra... a história ser boa, todos os episódios possuem essa questão do plot twist, de alguma coisa que você não espera, ou que você não tá aguardando, ele consegue manter isso bem, consegue, eu não sei, pra mim pelo menos, sempre era alguma coisa que eu não estava esperando. Com relação a isso, a série me surpreende muito, em todos os episódios mesmo. Independente de ser uma história mais fraca ou uma história muito boa. É uma série norueguesa, então eu achei interessante exatamente por ser uma história fora dos Estados Unidos, que tem um pouco do padrão do terror americano que a gente tá acostumado, mas traz, eu acho que um pouquinho também da cultura deles, assim, em questões de coisas que a gente não tá acostumado a ver. Eu acho que também isso é um ponto positivo da série que acaba sendo um diferencial. Dito tudo isso, minha nota pra Coletivo Terror e seus 6 episódios, eu vou dar 2 estrelas. O enredo e os plots são
a chave da série. Mas como ela é vendida por ter mais episódios que são medianos do que positivos, não tem como eu dar uma nota maior do que isso, eu acho. É um bom entretenimento. Pra quem gosta do gênero, é muito, assim, divertido é péssimo falar, mas realmente é uma coisa assim, é gostosinha porque ela é rápida, as histórias não é uma coisa enrolada, entendeu? Ela não... horas a série é filmada em 3 horas. Pois é, você consegue assistir em 3 horas, os episódios são rápidos, não são histórias enroladas e são objetivas e ainda conseguem surpreender, mas... O negócio do ônibus, cara, me pegou de um jeito que todo episódio, quando vinha a abertura, a vontade era de socar quem teve essa ideia e de vender essa série desse jeito que não tem nada a ver com o resto. Pra quem gosta do gênero, eu indico sim, mas não assistam com essa gana de ser uma superprodução. Assista como um entretenimento, uma série rápida e que tem boas histórias. Mas o 1, o 2 e o 4 em primeiro. Depois você vê os outros, senão... nem precisa ver. Gostaria de ver uma segunda temporada. Eu achei que em questões de terror é boa. Então, por isso que eu gostaria de ver mais histórias da galera que escreve. O comparativo mais próximo que a gente tem em modelo de série dentro da Netflix, assim, seria Black Mirror. Principalmente por ser antológica, ser histórias diferentes e por ter essa questão de plot. Ela beira. Só que Black Mirror exatamente está ligado a tecnologia e isso tá solto. Aqui ela coloca essa ideia do coletivo terror que é totalmente desnecessário. Se ela tivesse colocado só terror, sei lá, qualquer coisa aleatória, e seguisse essa ordem de episódios antológicos, seria muito melhor. A única coisa que me pegou e me irritou mais foi isso. Vocês já sentiram, né? Vocês já entenderam. Então é isso. Deixa aqui, se você já assistiu essa série, comenta aqui embaixo pra você se você concorda com esses episódios que eu citei, que são realmente bons, qual foi o episódio preferido, você acha que a série é boa também ou não, vale a pena ou não. Não esquece também de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e acessar o paradaobrigatoriacine.com.br, que lá tem mais dicas, curiosidades e outras notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, beijos e até a próxima. Tchau!